Bom dia, amados. Que bom que estamos aqui. Hoje é domingo 27 de fevereiro de 2022. Algumas das nossas igrejas estão em retiro espiritual. Aqui em Uberlândia, a primeira igreja pastoreada pelo pastor Alexandro e a terceira igreja pastoreada pelo pastor Sérgio, juntamente com alguns dos nossos irmãos aqui da segunda igreja, a Igreja Batista Livre no bairro Jardim das Palmeiras, estão em retiro espiritual. Mas alguns dos nossos irmãos não podem estar, não puderam ir ao retiro, ao acampamento. Por isso estamos realizando nossa escola bíblica dominical apenas online. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar você que está conosco, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, isso simultaneamente. Eu gostaria de convidar você para nós termos uma palavra de oração. Mas uma palavra de oração em ação de graças ou de gratidão pela vida, pela salvação, pela edificação. Oremos ao Senhor. Pai, nessa manhã somos gratos ao Senhor pela salvação das nossas almas, mas somos gratos também pela vida que o Senhor tem nos dado. E é nessa vida que o Senhor nos deu a oportunidade, foi nesta vida e é nesta vida que o Senhor nos deu a oportunidade e nos dá de conhecer o Senhor, de sermos salvos, de podermos desfrutar do perdão dos nossos pecados e de estarmos na presença do Senhor. Também estamos gratos ao Senhor pela edificação das nossas almas, ou seja, pela perseverança que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos deu a fé para a salvação, pela Tua graça, e agora o Senhor nos dá a fé perseverante, para seguirmos até aquele dia em que Cristo vem nos buscar. Louvado seja o Teu nome. Receba a nossa gratidão essa manhã e nos abençoe com Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu queria convidar você essa manhã para nós louvarmos o Senhor. Essa manhã a Gilco vai ajudar a gente nesse louvor. Cante conosco, busque a presença do Senhor agora. Coloque-se diante de Deus em louvor e em adoração com esses dois hinos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pleno poder.
sofrimentos eu causei, Senhor. Se o meu exemplo fez alguém cair, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha petição e vem livrar-me de incertezas mil, transforma esse pobre pecador, amém, Senhor. Amém, meus amados. Amém, Senhor. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero essa manhã compartilhar com vocês um devocional na primeira carta do apóstolo João. Semana passada nós vimos a 1 Pedro, depois, semana retrasada, 1 Pedro, semana passada 2 Pedro, hoje 1 João, na próxima semana 2ª, na outra 3ª, e assim nós vamos até terminar o Novo Testamento. Então, a primeira carta de João é a primeira carta do apóstolo São João, aquele que escreveu também o Evangelho de João, que escreveu também a segunda carta, que escreveu também a terceira carta de João e que escreveu também o livro da Revelação, ou seja, o livro do Apocalipse. Esse apóstolo João, ele foi chamado pelo Senhor Jesus. Foi um dos apóstolos que foram chamados para a fé e para serem discípulos do Senhor Jesus e para segui-lo quando trabalhava com o seu pai na pescaria. Ele e também seu irmão, ambos para servirem ao Senhor, e ambos aceitaram o convite do Senhor Jesus. Essa primeira carta do apóstolo São João, ela tem muita semelhança com o Evangelho de São João. Ela trabalha com assuntos que estão intimamente ligados ao assunto do Evangelho e que praticamente estão dentro do Evangelho. Alguém já disse que essa primeira carta está lá, claramente para quem lê o Evangelho, para quem medita no Evangelho, para quem estuda no Evangelho e depois lê a carta. Que coisa maravilhosa, não é? Deus inspirou esse apóstolo para escrever 4 a 5 livros no Novo Testamento: o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Agora, este livro de 1 João, ele começa falando da vinda do Senhor Jesus, do verbo que se fez carne, assim como o Evangelho no primeiro capítulo também. Mas ele fala uma coisa interessante aqui no primeiro capítulo, que é uma coisa assim que a gente deve atentar bem para isso. Ele fala da comunhão que há entre a Trindade, da comunhão que Deus que Deus restabeleceu conosco por meio de Jesus Cristo, e que esta comunhão nossa com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ou seja, com a Trindade Divina, na prática deve também levar a igreja à comunhão com Deus, ou a comunhão com Deus, é claro, mas a comunhão com a igreja, com os seus irmãos. Veja mesmo o que ele diz aqui, versículos de 1 a 3, ou de 1 a 4, capítulo 1.
Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele estava falando do período em que Jesus Cristo veio, e que eles tiveram comunhão com Ele, puderam estar com Ele, tocar nele. Ele diz, e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele diz assim, Jesus Cristo veio para realmente dar a vida eterna, Ele é o Senhor eterno, e isso se tornou para nós claro e se manifestou para o mundo inteiro quando Ele nasceu. Aí ele diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Ele diz, olha, eu estou dando testemunho a todas as pessoas que eu conheço. Nós, ele diz, não somente eu, mas os apóstolos, os que estiveram com o Senhor Jesus, o que tivemos comunhão com Ele enquanto Ele estava aqui, e ainda temos, porque nossa comunhão é com Deus o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E isso é uma obra do Espírito Santo, você sabe, não é? Eu também. Agora, ele diz, tudo isso é para que tenhais comunhão conosco. Veja, igualmente mantenhais comunhão conosco. Que coisa maravilhosa, não é? Comunhão com Deus, comunhão entre irmãos. Esse é um dos objetivos de João ter escrito essa sua primeira carta. Mas ele não somente escreveu por isso, ele escreveu também para alertar os irmãos sobre o anticristo, sobre aquele que estava para vir e para tentar então enganar os irmãos, afastá-los, desviá-los, fazer com que eles caíssem da graça, tentando desacreditar a pessoa do Senhor Jesus, o seu ministério e sua divindade. E ele fez isso através de um ensino chamado gnosticismo. O gnosticismo na época do apóstolo João estava forte, e ele estava assolando a igreja, porque muita gente estava acreditando nisso. Mas João, extremamente fiel ao Senhor e à sua palavra, conhecedor das Escrituras e da pessoa do Senhor Jesus, combateu veemente esse ensino. E uma coisa interessante é que o apóstolo João também, nessa sua carta, enfatiza uma das qualidades especiais de Deus, um dos seus atributos especiais e comunicáveis. Ele diz, Deus é amor. Veja, olha o que a Bíblia diz claramente, capítulo 4, versículos 7 e 8 e 9. Capítulo 4, versículos 7, 8 e 9 da primeira carta de João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E 3 coisas. Veja que coisa interessante. O amor procede de Deus. Veja mesmo, o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por isso ele diz no início, amemo-nos uns aos outros. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja que coisa, hein? Deus é amor. E ele diz, você sabe como você conhece esse amor? Veja, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, ele diz. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. De que versículo você se lembra quando você lê isso aqui? Eu já sei, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja versículo 10, nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Agora escuta, se não é? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
Essa carta fala de Jesus. Essa carta combate o gnosticismo. Essa carta fala do amor de Deus por nós e do amor de Deus que se manifesta em nós para amarmos os nossos irmãos. E essa carta, ele diz, bem no final aqui da carta, ele diz qual foi o seu objetivo de ter escrito essa carta. Se você abrir lá, capítulo 5, versículo, os finais dos versículos, veja, ele diz assim, versículo 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Por que João escreveu? Para termos certeza de que estamos no Filho, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e assim, pela graça de Deus, mediante a fé que Ele mesmo nos deu, temos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E podemos receber o amor de Deus, provar do amor de Deus e amar com o amor de Deus. Que Deus faça isso na sua vida, que Deus faça isso na minha vida, que Deus trabalhe na vida da nossa igreja, para que tenhamos comunhão uns com os outros, assim como temos comunhão com Deus e seu Filho Jesus Cristo, pela instrumentalidade do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Oremos. Pai, essa manhã nós olhamos rapidamente, de forma panorâmica, a primeira carta do apóstolo João, que fala sobre o Senhor, a sua vinda, o seu amor, a sua comunhão conosco e a comunhão que temos que ter com os nossos irmãos, e combate veemente o gnosticismo. Aplica essa palavra em nossos corações e ajuda-nos a viver em amor, no amor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Eu queria também dar algumas informações rápidas para você essa manhã. Primeira informação é que domingo, dia 6, primeiro domingo do mês de março de 2026, estaremos começando os estudos no livro de Ruth. Serão 4 estudos no livro de Ruth. Logo mais à tarde você vai receber, ou então na segunda-feira, logo cedo, você vai receber os estudos no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp, para você já poder ler, para você poder já se preparar, o versículo para você já memorizar, porque no domingo dia 6, no próximo domingo, estaremos começando o estudo no livro de Ruth. Um domingo em cada capítulo. Vamos orar por isso. Domingo dia 6 também, nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens bíblicas com o tema A Misericórdia de Deus. Nossos cultos são às 18h30. Nossa escola dominical, que eu falei antes, começa sempre às 9h da manhã. E, olha, deixa eu te falar, ela é presencial e online. Este domingo está sendo apenas online por conta do retiro espiritual nesse período de feriado. Olha o texto que nós vamos usar aí, Lamentações 3, 22 e 23. Olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Louvado seja Deus. Seria bom que você memorizasse esse versículo também. Nós vamos trabalhar nele as 4 semanas, sendo a vontade de Deus. Queridos, uma outra informação é que também no dia 6, só que no culto da noite, a partir das 18h, estaremos celebrando a ceia do Senhor. Não perca a ceia do Senhor. Venha celebrar conosco. Se você não puder vir, mas de jeito nenhum, entre em contato conosco para fornecermos o material para você poder participar da ceia do Senhor. Você pode participar online do culto e celebrar a ceia do Senhor. Estamos estudando a cada quarta-feira na primeira carta de Pedro. Estamos lendo
explicando e aplicando uma porção a cada semana. Estamos terminando, estamos no capítulo 5, quarta-feira passada estudamos versículos de 1 a 4, semana que vem de 5 a 11, e vamos terminar a primeira carta e vamos entrar no estudo da segunda carta de Pedro. Eu quero convidar você, às quartas-feiras, sempre às 19h30, tá? Semana que vem, a partir do dia 28, segunda-feira, até o dia 4, sexta-feira, será a nossa semana de oração. Os irmãos que estão em retiro e que ficarão lá no dia também, segunda e terça, 28 e dia 1º, eles estão participando lá do retiro. Os irmãos que não foram para o retiro, convido todos para participarem da nossa semana de oração. Ela será online, de segunda a sexta online, 28, dia 1º, dia 2, 3 e 4. Então, são os 5 dias da semana, de segunda a sexta, semana de oração. Eu quero contar com você. A semana de oração, as nossas lives da semana de oração, porque é apenas online, começa sempre às 20 horas. Não se esqueça, tá bom? Queridos, aí, estaremos celebrando dia 1, dia 2 e dia 3 de abril. Então, dia 1º, dia 2 e dia 3 de abril, sexta, sábado e domingo, o encontro anual da Aliança Batista Livre do Brasil, com o tema A Construção de uma Igreja Contagiante. Será na rua Rio Branco, número 913, lá no centro da cidade, tá bom? Na primeira Igreja Batista Livre de Uberlândia. Essa igreja é pastoreada pelo pastor Alexandro. Então vamos orar para que o Senhor faça a sua obra durante o período em que nós estivermos juntos, os líderes das igrejas batistas livres do Brasil, no nosso encontro. Vamos orar para que tudo seja para a honra e a glória do nosso Deus. Queridos, durante esse período em que nós estamos realizando esse domingo, nosso culto online, e a semana que vem, também do dia 28 ao dia 4, queremos convidar você para participar das reuniões, dos cultos e também contribuir diante do Senhor com dízimos e ofertas. Nós temos conta no Banco Sicoob, agência 756, o número do banco para você fazer transferência ou Pix, 756, agência 4264 e conta corrente 518808. A nossa chave Pix é 03046-259/0001-61. 03046-259/0001-61. Essa é a chave Pix. Contamos com a sua devoção, a sua participação nos cultos, a sua adoração conosco e também com sua contribuição, você que é membro e congregado da nossa igreja. Eu quero esta manhã convidar você ainda para nós adorarmos ao Senhor. A Juca continua ajudando a gente, ela vai louvar o Senhor juntamente conosco. Vamos louvar o Senhor neste momento. Convido você para cantar conosco, depois estaremos estudando a palavra de Deus. Todo entendimento retira do meu coração todo tormento. Paz que é árbitro e fonte de alegria, é a força do Senhor pra cada dia. Disse
Jesus, a minha paz vos dou. Não como o mundo, eu vou lá dou. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo, eu vou lá dou. Paz que excede todo entendimento, retira do meu coração todo tormento. Paz que é árbitro e fonte de alegria, é a força do Senhor pra cada dia. Disse Jesus, a minha paz vos dou. Não como o mundo, eu vou lá dou. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo, eu vou lá dou. Disse Jesus, a minha paz vos dou. Não como o mundo, eu vou lá dou. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, eu, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, eu, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanha
outra vez, meus amados. Hoje o nosso estudo é o 6º estudo. A sã doutrina existe para a adoração cristã. Queridos, biblicamente falando, sabemos que a adoração não se refere a nós mesmos, mas sim a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você pense, não haveria necessidade. Mas é porque há muitas pessoas que estão fazendo, como diz o 1º capítulo e o capítulo 2 também de Romanos, deixando de adorar o Criador para adorar a criatura, invertendo a ordem das coisas. Então veja o que diz o Salmo 29, versículo 2. Tributai ao Senhor, ou seja, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Que coisa maravilhosa, hein? As Escrituras claramente estão dizendo para mim e para você e para o mundo inteiro que devemos adorar o Senhor na beleza da santidade do próprio Deus. Segundo a Bíblia, ou conforme a Bíblia define, adorar a Deus é dar a Deus a glória que lhe é devida, por causa de quem Ele é e por aquilo que Ele fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Adorar, meus amados, é prestar o culto a Deus, o louvor e a obediência que lhe é devida. Não é verdade? A obediência que lhes são devidas. É por isso que a sã doutrina existe para a adoração. É por isso que a Bíblia ensina e ela existe também para a adoração. Na verdade, queridos, a sã doutrina, o ensino correto das Escrituras, é o combustível para a adoração cristã. Dr. Carson disse a seguinte frase: o que deve tornar a adoração um deleite para nós não é, em primeiro lugar, sua inovação ou sua beleza estética, mas seu objetivo. Qual é o objetivo, então? O próprio Deus é encantadoramente admirável e aprendemos a nos regozijar nele. Bendito seja o teu nome. Ele está certíssimo. É por isso que quando nós lemos o livro de Salmos, nós vemos que este assunto, adoração a Deus, louvor, ação de graças a Deus, está em todo o livro. Todo o livro de Salmos. Por exemplo, nós podemos ver, e vamos dar uma olhada agora, no Salmo 95. Ele começa com uma emocionante convocação para a adoração. Veja o que diz ele, versos 1 e 2. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao encontro dele com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Salmo 95 não apenas nos instrui a adorar, mas também nos diz por que adorar. Ele não apenas diz adore a Deus, Ele é digno, mas Ele diz assim, Ele é digno por isso e por isso. Veja, versos 3 a 5. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Olha de novo comigo, versos 4 e 5, que provam a grandeza desse Deus. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Bendito seja, esse é o nosso Deus, digno de adoração. Olha, depois que o salmista faz essa introdução, outra vez ele convoca a adoração. Veja, verso 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor,
que nos criou. Louvado seja Deus. E mais uma vez, Ele nos dá motivo para adorarmos o Senhor. Veja a primeira parte do verso 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos leva às águas tranquilas, não é? As águas de descanso. Ele nos faz andar sobre pastos verdejantes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, a sã doutrina não é apenas o combustível para a nossa adoração. Ela nos ensina a adorar o Senhor. O ensino da sua palavra nos mostra claramente como devemos adorar a Deus. Por isso precisamos tomar cuidado. A adoração a Deus tem que ser correta, de acordo com as Escrituras. Olha, Deus em sua palavra nos ensina sobre como devemos adorá-lo. A sã doutrina, especificamente o ensino correto de como devemos adorar a Deus, possibilita uma adoração que lhe é agradável. Isso indica, queridos, que podemos adorar a Deus de forma não agradável. Podemos estar adorando a Deus de uma forma que Ele não ensinou. Ligon Duncan disse assim: isso nos lembra que há duas formas de se cometer idolatria: adorar qualquer outra coisa que não o Deus verdadeiro, ou adorar o Deus verdadeiro de maneira errada. Na concepção de Duncan, ele diz o seguinte, que nós podemos adorar idolatricamente um Deus que não é o Deus criador dos céus e da terra, um Deus criado pela mente humana, um Deus feito pelo homem, ou podemos querer adorar realmente o Deus verdadeiro, mas de forma errada. E ele, em suas palavras, deixa claro, isso também é idolatria. E não é verdade. Queridos, se nós olharmos aqui nas Escrituras, claramente Deus mandou aos israelitas, ao seu povo, que tomassem cuidado para não adicionar nem retirar nada das orientações que ele lhes dera sobre como deviam adorá-lo. Veja, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Nem retirareis, nem acrescentareis, nem diminuireis nada da palavra que o Senhor nos dá, nos manda, e está aqui na Escritura. Deus mesmo nos ensina como adorá-lo. Paulo disse: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou por sua compaixão, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele fala de culto racional, ele fala de culto inteligente, correto, de acordo com aquilo que Deus mesmo ensinou em sua palavra, e não de acordo com o mundo. Por isso, não vos conformeis com este mundo. Mas a sã doutrina, ela molda, ela alimenta, ela ensina, e ela motiva a adoração cristã. Por isso, Paulo aconselha a Tito nos seguintes termos: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Por quê? Porque a pregação, o ensino, de acordo com as Escrituras, baseado nas Escrituras, uma exposição das Escrituras, o que é que ela faz? Ela molda a nossa vida, ela alimenta a nossa alma, ela nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus e nos motiva a adorá-lo corretamente. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos.
Por isso que a semana passada eu disse, a sã doutrina existe para a unidade que vem do Espírito. Hoje eu digo, a sã doutrina existe para a adoração em espírito e em verdade. Quer dizer, uma adoração que vem do Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, iluminado pelo Espírito de Deus, uma adoração de acordo com a vontade de Deus, que está na sua palavra, que o Espírito Santo nos lembra, nos ensina e nos faz compreender e usa para a nossa edificação. E hoje à noite, às 18 horas, eu vou estar pregando sobre o tema, a sã doutrina existe para o testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu aguardo você, espero que a palavra de hoje, de manhã, seja para a sua edificação e para a salvação dos que ainda não são salvos. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, essa manhã nós vimos em Tua palavra sobre a adoração. Que Tua palavra é o combustível para a nossa adoração. Que a Tua palavra nos ensina como Te adorar. Ela molda a nossa vida. Ela alimenta a nossa vida. Ela nos ensina, nos motiva a buscarmos o Senhor em espírito e em verdade em nossa adoração. Que assim seja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu amado. Deus te abençoe. Eu aguardo você hoje às 18 horas para adorarmos o Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém.